novamente. Vocês estão no podcast do Instituto Essere. Meu nome é Paulo Prandini e estamos aqui com o professor Jonathan Godoy. Se você está no YouTube, por favor, nos conceda o seu like e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que isso possa interessar. O link da nossa plataforma e do Instituto está aqui na descrição. Por favor, consulte e verifique todo o nosso material e seja também o nosso aluno. Bom, hoje eu tenho uma proposta aqui para o professor Jonathan. Tudo bem, professor Jonathan? Tudo ótimo, Paulo. Tudo bem? Maravilha. Então, minha proposta é a seguinte, é a gente trazer um tema, eu lhe fazer uma pergunta, você me fazer a resposta no tempo desta ampulheta. Topas? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então, vou virar a ampulheta e fazer a pergunta. A minha dúvida é a seguinte, como o voluntarismo que você sempre comenta, e ele é oposto ao intelectualismo tomista, esse voluntarismo contribuiu para a constituição do Estado moderno? Uma pergunta muito interessante. Primeiramente, só explicando para quem nunca ouviu falar, em breves palavras, o que é o voluntarismo e o intelectualismo. Né? O intelectualismo, ele diz que a faculdade mais importante da alma humana é o intelecto, porque é o que conhece a realidade. Né? E ele move a vontade. O intelectualismo, o voluntarismo, ao contrário, diz que a faculdade mais importante é a vontade. Por quê? Porque nós decidimos as coisas com a vontade. E, por exemplo, inclusive os chamados voluntaristas cristãos dizem que o maior mandamento é o amor, e o amor se dá na vontade, então, portanto, a vontade é mais importante que a inteligência. Só que acaba sendo algo contraditório. Por quê? Porque, de fato, nós amamos com a vontade, nós fazemos o bem com a vontade, nós agimos pela vontade. Só que, como que você sabe o que é amor? Ou seja, tudo é pelo intelecto, ou seja, o intelecto move a vontade. Então, os tomistas depois irão dizer que a importância da vontade, ela tem existe até certa razão nos voluntaristas, quando diz que é mais importante amar que conhecer, mas é por causa da nossa condição aqui na Terra, né, em que ainda não contemplamos Deus face a face. Agora, uma vez, aqueles que, aí já entrando para o campo da teologia, uma vez os salvos estando no céu, volta à hierarquia original, que é o intelecto e a vontade. Mas mesmo nessa hierarquia relativa, onde a vontade pode ser um pouco mais importante, ela depende do intelecto. Então a faculdade mais alta, porque ela depende do intelecto para saber o que é amor, para poder amar. Então, essa inversão, né, da ordem da realidade, que inverte as duas faculdades mais altas, mas coloca a segunda no lugar da primeira, ela influencia diretamente na mentalidade moderna e, consequentemente, no Estado moderno. Por quê? Porque uma vez que você fala que a vontade é mais importante que o intelecto, você diz que o intelecto não funciona direito. Você dizer que o intelecto não funciona direito é dizer que ele não conhece a realidade corretamente, que é a base de toda a filosofia moderna, o ceticismo. Né? Dizer isso é reduzir, então, por exemplo, no campo da política e das leis, a lei ao arbítrio dos cidadãos. Ou seja, já que não dá para a gente conhecer a realidade, não dá para saber o que é o certo e o errado. Não dá para captar da realidade a lei natural, que é a base do justnaturalismo. E aí você fica só com o positivismo, ou seja, a lei é aquilo que os cidadãos decidem. Só que assim, os cidadãos votam todos a lei? Não. Vai ser os representantes do Estado, ou seja, o poder constituído. Ou seja, você fortalece o poder do Estado, e o Estado passa a ter poder absoluto sobre os seus cidadãos e a determinar, na letra da lei, o certo e o errado. E isso dá margem para qualquer ditadura que nós vimos no século XX. Por que antes do... Porque assim, isso começa ali no século XIV, mas vai tomar grandes proporções na Revolução Francesa, século XVIII, e vai virar a norma do pensamento jurídico, político, etc., no século XX. E é exatamente por isso que agora eles podem determinar o certo. Eles não podem, mas eles agem como se eles determinassem o certo e o errado, e na letra da lei é isso. Ou seja, o Estado tem o poder absoluto. Isso tudo vem de uma ideia de inverter a ordem natural da vontade e da razão, né, e da inteligência, e de colocar esse ceticismo de que a inteligência não funciona. E aí, o certo e o errado é simplesmente a decisão dos poderosos. Né? A decisão de quem tem o poder. Não tem mais nada que combata isso. Não dá para ser alegado nada disso. Isso entrou de tal maneira
na mentalidade das pessoas que as pessoas acham que isso é o estado natural das coisas, não pode ser questionado. Então é aí que o voluntarismo influencia no Estado moderno. Acho que eu respondi antes de terminar a ampulheta. Então, vou conseguir comentar Comenta a um sua pouco. resposta. Quer dizer, então podemos dizer que o voluntarismo construiu as nossas democracias que vão sempre degenerar Em para tiranias. ditaduras, em tiranias. Por Perfeito. causa desse voluntarismo Exato. que está na raiz da criação filosófica e institucional do Estado moderno. Exatamente. Se você nega a capacidade do intelecto de conhecer a realidade, você nega a capacidade dele de conhecer o certo e o errado. Você negou a capacidade de conhecer o certo e o errado, você nega o certo e o errado. O certo e o errado é o que o Estado decide. E pronto, acabou. É por isso que você pode ter os Estados que nós tivemos hoje. Que nós temos hoje. Parabéns, professor Jonathan. Obrigado. A resposta dentro do tempo da ampulheta, né, absolutamente no combinado. Né? Agradeço a todos que prestigiaram esse vídeo e viram esta rápida resposta, este resumo dessa questão. Né? Continuem seguindo o Instituto Essere. Não deixem de deixar o like se estiverem no YouTube. Verifiquem as nossas redes sociais e o link da nossa plataforma abaixo. E venha ser também um aluno do Essere, venha aprender presencialmente com o professor Jonathan aqui em Campinas, venha nos conhecer, venha fazer parte desse time que é vencedor. Muito obrigado.